Há muitos e muitos anos, num reino distante e feliz, viviam um rei e uma rainha que sonhavam em ter um filho. Certo dia, quando a rainha tomava banho, uma rã encantada saiu aos pulos de dentro da água, e lhe disse que em pouco tempo seu desejo se realizaria. Logo depois, nasceu uma linda menina, e o rei ofereceu uma grande festa para comemorar. Vieram parentes, amigos e até as fadas que viviam no reino. Mas como eram 13 fadas e só haviam 12 pratos de ouro para servi-las, uma não foi convidada. A festa era um esplendor e as fadas concediam alguns dons à menina. Uma lhe deu a virtude, outra, a beleza, uma terceira, a inteligência. E assim por diante. Quando faltava apenas uma das 12 fadas para presentear a pequena princesa, apareceu inesperadamente aquela que não havia sido convidada. A intrusa falou com voz furiosa e ameaçadora, que quando a jovem princesa completasse 15 anos, espetaria o dedo em um fuso e cairia mortinha da silva. Como a 12ª fada ainda não havia concedido seu dom à princesa, disse que poderia amenizar o efeito do encanto. A princesa não morreria, mas ela e todos os moradores do castelo dormiriam durante 100 anos. O rei, ainda esperançoso de que poderia evitar aquele acontecimento maléfico, mandou que fossem destruídos todos os fusos existentes no reino. Certo dia, o rei e a rainha saíram. A princesa, então com 15 anos, ficou sozinha no castelo. Ela subiu até uma velha torre e viu uma velhinha, usando um fuso de fiar. Curiosa, a menina achou aquilo muito divertido e pediu para mexer no fuso. De repente espetou o dedo e caiu em um sono profundo. O rei e a rainha, que acabavam de chegar, também adormeceram. Assim como todos os empregados, os cavalos e tudo mais. Uma cerca de espinhos cresceu em torno do castelo. Muitos anos depois, apareceu um príncipe, que ouviu do seu avô a história sobre a bela adormecida. Corajoso, quis conhecer o castelo da princesa. No pátio do castelo, os cavalos e os cães dormiam, imóveis. No salão nobre, o rei, a rainha e os membros da corte também dormiam, espalhados por toda a parte. O príncipe chegou à torre e logo viu a princesa. Era uma jovem tão linda que ele não resistiu e a beijou. A bela adormecida acordou, e apaixonou-se pelo príncipe imediatamente. Após seu sono de 100 anos, a princesa se casou com o príncipe. A cerimônia foi realizada com a maior pompa, e o casal viveu feliz para sempre. Muito longe da terra, no mais profundo oceano, vivia o povo do mar. O rei do mar era viúvo, e morava com suas 6 filhas num lindo castelo. As filhas do rei eram lindas sereiazinhas e adoravam ouvir as histórias que a avó contava sobre o mundo lá de cima, habitado pelos homens, onde as flores eram perfumadas. Quando completavam 15 anos, as sereias podiam visitar a superfície. A pequena sereia aguardava ansiosa esse dia, e enquanto ele não chegava, ouvia atentamente os relatos de suas irmãs. Ao completar 15 anos, finalmente subiu à superfície. Lá, avistou um grande navio, se aproximou da embarcação e viu os passageiros ricamente trajados. Quando um jovem príncipe apareceu, fogos de artifício foram disparados. A princesa se assustou, mas depois voltou à tona. Ela ficou encantada com a beleza do príncipe. De repente, desabou uma terrível tempestade e o navio começou a tombar. A sereia viu o príncipe cair no mar, mergulhou em sua direção e o salvou. A pequena sereia deixou o príncipe na praia e nadou até alguns rochedos. Quando ele acordou, viu muitas garotas, mas nenhuma se parecia com a bela jovem que o havia ajudado e de quem só se lembrava vagamente. A pequena sereia voltou para o mar e contou tudo às suas irmãs.
Uma delas disse que sabia em que palácio o príncipe morava. Assim, a jovem passou a ir todos os dias até lá, só para vê-lo. A avó da princesa contou que os humanos morrem, mas possuem uma alma eterna. Diferentemente das sereias, que vivem 300 anos e depois viram espuma. A pequena sereia adoraria ter uma alma imortal como a dos humanos. Mas como isso seria possível? A princesinha olhava triste para sua cauda e resolveu procurar a bruxa do mar, pois desejava ter um par de pernas. Então a bruxa preparou uma poção para ela. Como pagamento pela poção, a bruxa queria a linda voz da princesa, e se por acaso o príncipe se apaixonasse por outra, a pequena sereia se transformaria em espuma na hora. Depois de tomar o primeiro gole da poção, a princesa desmaiou. Quando acordou, estava nos braços do príncipe. Sua beleza havia encantado o rapaz. A família do príncipe queria que ele se casasse com a filha de um rei muito rico. Seria o fim da sereiazinha? Todo o seu sacrifício havia sido em vão? Na manhã seguinte, ao acordar, o príncipe notou que a pequena sereia o observava. Então, percebeu que era ela a mulher dos seus sonhos. Os dois se casaram e foram felizes para sempre, depois que a jovem demonstrou seu amor sem dizer uma única palavra. Era uma vez uma mulher que queria muito ser mãe. Um dia encontrou uma fada que lhe deu um grão de cevada. A mulher o plantou e cuidou dele com muito carinho. Pouco depois, brotou uma bela flor, e de dentro dela, surgiu uma menina do tamanho de um polegar. A menina recebeu o nome de Polegarzinha. Certa noite, enquanto ela dormia, entrou no quarto um sapo muito feio que pegou a menina e a levou para se casar com o seu filho. Quando acordou e o sapo contou o que aconteceria, Polegarzinha começou a chorar. Os peixinhos ouviram tudo e resolveram ajudá-la, empurrando para bem longe a folha onde ela estava. Polegarzinha agradeceu aos seus novos amiguinhos, que já estavam cansados, e prendeu a folha a uma linda borboleta. A folha deslizou suavemente sobre a água. De repente, um besouro pegou a jovem e a levou para uma árvore. Outros besouros acharam a menina feia e riram dela. Ela só tem 2 pernas. E nem sequer tem antenas. Como é feia! O besouro acabou se convencendo de que ela era esquisita e mandou-a descer da árvore. Chegou o inverno e os pássaros partiram para outros lugares. A pobre menina sofria com o frio e as suas roupas começaram a virar farrapos. Caminhando, a jovem chegou à casa da rata do campo. Bateu na porta e, faminta, pediu um grão de cevada. A rata ficou com pena e deixou a menina morar em sua casa. Alguns dias depois, a ratinha lhe apresentou um vizinho muito rico, o senhor Toupeira. A Polegarzinha começou a cantar, e ele ficou encantado com a sua voz. Para agradar as suas vizinhas, o senhor Toupeira convidou as duas para um passeio, recomendando que não se assustassem com uma ave morta que estava no caminho. À noite, Polegarzinha voltou ao lugar onde estava a ave, e ao colocar o ouvido em seu peito, ouviu o coração dela bater. A andorinha estava apenas desmaiada. Durante o inverno, Polegarzinha tratou dela com carinho. Quando ficou boa, a ave a convidou para ir embora com ela, mas a menina recusou, porque isso causaria grande desgosto à ratinha. Mais tarde, o senhor Toupeira pediu a mão da Polegarzinha em casamento. Ela não queria se casar com ele, mas não soube dizer não.
Dona Rata, muito feliz, contratou 4 aranhas que teceram lindas peças para o enxoval. No dia do casamento, Polegarzinha saiu logo cedo para se distrair. Ela estava muito triste, pois nunca mais veria a luz do sol. De repente, ouviu um piado, olhou para cima e viu a amiga Andorinha que passava. Polegarzinha contou sobre o casamento e a ave, para salvá-la, levou-a para bem longe. Então, a Andorinha deixou a jovem em cima de uma flor, de onde ela avistou um homenzinho transparente como cristal. Era o rei das flores. O rei achou a jovem linda e a pediu em casamento. Seus súditos saíram das flores e trouxeram presentes maravilhosos, entre eles um belo par de asas transparentes. Agora Polegarzinha podia voar e ser feliz para sempre. Era uma vez um rei muito vaidoso. 2 forasteiros quiseram se aproveitar disso e disseram às pessoas do reino que eram mestres em tecer um pano especial, invisível para os tolos e incompetentes. O rei logo mandou chamar os 2 sujeitos. Animado com a ideia de ter roupas que, além de belas, também iriam desmascarar aqueles que não mereciam cargos de confiança na corte. Os 2 viajantes receberam uma boa soma em dinheiro. Também pediram uma sala, um tear, fios de seda e ouro para começar a tecer uma nova roupa para o rei. O rei estava curioso e resolveu enviar o primeiro-ministro para inspecionar a obra dos tecelões. Assim também aproveitaria para descobrir se o ministro era sábio e fiel. O ministro chegou em frente ao tear e nada viu. Quando os tecelões lhe perguntaram se o padrão do tecido era de seu agrado e se as cores harmonizavam, ele disse que sim. O ministro contou ao rei sobre o progresso da confecção e o bom gosto dos 2 profissionais. Na cidade, só se falava sobre a nova roupa, que possuía poderes mágicos para desmascarar ministros e secretários tolos e incompetentes. Depois de 5 ou 6 dias, o rei, ansioso, resolveu visitar os tecelões, acompanhado pelo primeiro-ministro e pelo seu conselheiro. O rei não viu nada, além de um tear vazio. Isso queria dizer que ele não era digno de ocupar seu cargo, pensou. Então, elogiou muito o trabalho dos tecelões. Nenhum membro da corte confessaria que não via nada. Afinal, ninguém queria ser considerado indigno do cargo que ocupava. Enquanto isso, os espertos tecelões sorriam satisfeitos. 2 dias depois, os tecelões se apresentaram na corte, levando a roupa para que o rei pudesse desfilar na parada militar, que aconteceria naquele mesmo dia. O rei foi para a frente do espelho e tirou as roupas que vestia. Os tecelões fingiram entregar a ele primeiro a túnica, depois a calça e, por último, a capa com sua longa cauda. Em volta dele, os cortesãos se desmanchavam em elogios à nova roupa. Lá fora, 4 soldados em trajes de gala, segurando uma tenda, aguardavam o rei para o desfile. O cortejo começou e ninguém conseguia ver a roupa do rei. Mas é claro que ninguém confessava isso, pois corria o risco de se passar por tolo ou incompetente. De repente, um garoto apontou para o rei e gritou: "O rei está nu!" Um dos populares disse que aquela era a voz da inocência, pois criança não mente, diz o que vê. E logo todos começaram a rir. O rei ouvia tudo e cada vez mais se convencia de que fora enganado. Os charlatões fugiram com o ouro e nunca mais foram vistos. O rei aprendeu que a vaidade excessiva poderia ser muito perigosa para ele e todo o reino. Era uma vez uma rainha que sonhava em ter uma filha.
Um dia, costurando, ela espetou o dedo e seu sangue caiu na neve. Então, imaginou sua filha branca como a neve, com lábios vermelhos como o sangue e cabelos negros como o ébano. Após algum tempo, o desejo da rainha se realizou, e ela deu à luz uma menina que nasceu exatamente como a mãe havia imaginado. Por isso, a princesa foi batizada como Branca de Neve. Tempos depois, a rainha faleceu, e o rei se casou com uma bela e orgulhosa mulher. Ela costumava perguntar ao seu espelho mágico se havia alguém mais linda do que ela. Certo dia, o espelho disse que Branca de Neve era a mais bela. A rainha ficou louca de raiva e ordenou a um caçador que levasse a princesa para passear na floresta e lá, bem longe, desse um fim em sua vida. O caçador, com pena de Branca de Neve, a deixou ir embora. A pobre menina vagou pela floresta até que viu uma cabana. Lá dentro, tudo era pequeno. Na mesa havia 7 pratinhos e 7 copinhos. Branca de Neve estava com tanta fome que comeu um pouco e depois pegou no sono. Já era noite quando os 7 anões que trabalhavam numa mina voltaram para casa e notaram que alguém havia estado ali. Um dos anões viu Branca de Neve deitada, dormindo em uma das camas. Ele logo chamou os outros e todos se encantaram com a beleza da jovem. Os 7 anões se mostraram muito amáveis e a convidaram para morar com eles. Ela concordou. Enquanto isso, no castelo, o espelho encantado dizia à rainha que a jovem estava viva. Ela ficou louca de raiva. Então, a malvada rainha preparou uma maçã envenenada, pintou o rosto e se vestiu como uma pobre camponesa. Em seguida, lá foi ela em direção à cabana dos 7 anões. Ao ouvir batidas na porta, Branca de Neve foi até a janela e viu a pobre senhora, que lhe pediu um copo d'água. A jovem atendeu ao pedido e, como retribuição, ganhou uma maçã. Branca de Neve olhou para a linda maçã, mordeu um pequeno pedaço e caiu mortinha. A rainha ficou feliz da vida e voltou para o seu castelo. Quando voltaram para casa, os 7 anões encontraram Branca de Neve estendida no chão, imóvel, sem respirar. Então a colocaram em um caixão de vidro. Um príncipe que passava pela floresta viu a linda Branca de Neve e pediu aos anões que lhe entregassem a jovem, prometendo cuidar dela como se fosse o seu bem mais precioso. No caminho, um dos soldados tropeçou e o caixão balançou tanto que o pedaço de maçã envenenada saltou da boca de Branca de Neve. Ele estava atravessado na sua garganta. Ela abriu os olhos e o príncipe, encantado com sua beleza, a pediu em casamento. Branca de Neve aceitou o pedido e até chamou a madrasta para o seu casamento. Chegando à festa, a rainha ficou com tanta raiva que parou, imóvel. Então teve um troço e caiu durinha. Chapeuzinho Vermelho era uma boa menina, que vivia numa pequena vila perto da floresta. Ela recebeu esse apelido porque usava sempre um capuz de veludo vermelho que sua avó lhe deu de presente. A mãe de Chapeuzinho preparou uns bolinhos e pediu que ela os levasse para sua avó, que estava doente. Para chegar lá, era preciso atravessar a floresta. O lobo mau, logo que viu Chapeuzinho, quis pegá-la, mas não pôde fazer nada naquele momento, pois alguns lenhadores trabalhavam ali por perto. O lobo mau perguntou para onde Chapeuzinho Vermelho estava indo e soube que ia à casa da vovó.
Então, ele a desafiou para ver quem chegaria primeiro. O lobo saiu correndo pelo caminho mais curto, enquanto o Chapeuzinho Vermelho, sem desconfiar de nada, seguia pelo caminho mais longo. Distraindo-se com amoras, correndo atrás de borboletas e colhendo algumas florzinhas. O lobo não levou muito tempo para chegar na casa da avó. Ele bateu na porta, e disfarçando a voz, foi logo dizendo que era sua neta. Quando a pobre velhinha abriu a porta, o lobo mau rapidamente a agarrou, jogou dentro do guarda-roupa e trancou a porta. O lobo então vestiu a touca da vovó e se deitou na cama dela, esperando pela menina. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou. Quando começou a conversar com a vovozinha, estranhou aquela voz grossa. Mas pensou que talvez ela estivesse rouca. Ao olhar direito para o lobo mau, resolveu perguntar: "Nossa, vovó, para que essas orelhas tão grandes?" "São para ouvir você melhor", minha netinha, respondeu o lobo. "E esses olhos tão grandes, vovozinha?" "São para ver você melhor, queridinha." "E para que essa boca tão grande?" O lobo não aguentou mais e pulou para cima da menina, gritando: "É para comer você." Chapeuzinho Vermelho saiu correndo pela casa. Então, um jovem caçador que ouviu seus gritos correu para ajudá-la. Assustado com o bravo rapaz, o lobo mau pulou pela janela e sumiu no meio da floresta. Chapeuzinho Vermelho e sua avó, salvas e felizes da vida, convidaram o jovem caçador para tomar chá. Afinal, depois de tantos apuros, nada melhor do que um lanchinho. Era uma vez um homem muito rico e viúvo, que vivia em companhia de sua única filha. Ela era uma linda menina de coração muito bondoso. Um dia, o tal homem resolveu casar-se novamente, e a mulher que escolheu levou para o seu lar duas filhas de corações amargos e impiedosos. As duas malvadas trocaram o belo vestido da órfã por uma roupa velha e rasgada e a obrigaram a andar descalça e dormir na cozinha. Como ela vivia sempre no meio das cinzas do fogão, passaram a chamá-la de Cinderela. O pai de Cinderela precisou viajar e perguntou às garotas o que queriam que trouxesse para elas. As enteadas pediram belos vestidos e pedras preciosas. Cinderela pediu apenas o primeiro galho que tocasse em seu chapéu, quando ele estivesse voltando para casa. Na volta da viagem, quando atravessava um bosque a cavalo, um galho de aveleira arrancou o chapéu do pai de Cinderela. Ele cortou e levou aquele galho de presente para a filha. Ao receber a aveleira, a jovem a plantou no túmulo da mãe e chorou tanto, que regou com lágrimas aquela muda. A planta cresceu e se transformou em uma linda árvore. Certo dia, um rei anunciou que ia dar um baile no palácio, para que o seu filho escolhesse uma noiva. Cinderela passou horas arrumando suas irmãs malvadas para o grande evento. A pobre menina pediu muito para ir ao baile, mas a madrasta disse a Cinderela que ela era maltrapilha e faria sua família passar vergonha. Cinderela foi ao túmulo de sua mãe, e debaixo da aveleira, chorou sem parar até que, de repente, uma ave lançou-lhe do alto um vestido enfeitado de ouro e prata e sapatinhos de cristal. A jovem apareceu na festa tão linda e ricamente vestida que o príncipe dançou somente com ela. À meia-noite, Cinderela foi embora, mas perdeu um dos sapatos. O príncipe apanhou o pequeno sapato e disse ao seu pai que só se casaria com a dona daquele sapatinho. Mas antes precisaria encontrá-la. O jovem visitou quase todas as famílias do reino. Só faltava a casa de Cinderela. A filha mais velha da madrasta tentou calçar o sapatinho, mas ele era pequeno demais para o seu pé.
O príncipe pediu que a outra irmã também calçasse o sapato, mas o calcanhar não entrou. Então o príncipe perguntou se o homem tinha outra filha, e a contragosto da madrasta, Cinderela foi chamada. Cinderela calçou o sapatinho, e quando se levantou, o príncipe logo a reconheceu. Os dois partiram em seu cavalo e foram felizes para sempre. Era uma vez uma família muito pobre, que nem tinha mais o que comer. A madrasta, então, disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta. João e Maria ouviram tudo, e no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho. Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem, enquanto ele ia colher umas frutas com a mulher. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo por muito tempo, até que adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite e seus pais haviam sumido. João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com as migalhas de pão. Só que, quando amanheceu, viu que os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas. Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo, até que viram um lindo pássaro. As crianças o acompanharam, encantadas, até que ele pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo e com janelas de açúcar. Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha. De repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha que tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro. Serviu comida às crianças e arrumou boas camas para elas. Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula e mandou Maria preparar comida para ele. A velha queria engordar João para poder comê-lo. A bruxa pedia para João mostrar o seu dedo. Assim saberia se o menino estava gordinho. Mas a velha não enxergava bem e João, esperto, mostrava um ossinho de frango. Um mês depois, a bruxa viu que João continuava magro e perdeu a paciência. Mandou Maria acender o forno, mas a menina pediu para a velha mostrar como se fazia. Quando a bruxa colocou a cabeça no forno, Maria empurrou para dentro e fechou a porta. Em seguida, foi soltar o seu irmãozinho. As crianças entraram na casa da bruxa para pegar algumas guloseimas e viram várias caixinhas cheias de pérolas e pedras preciosas. Pegaram tudo o que puderam. Em seguida, saíram rapidinho da casa da bruxa, e depois de caminhar por algum tempo, finalmente avistaram a casa de seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai estava arrependido, e quando João e Maria souberam que a madrasta havia cansado daquela vida e ido embora, tiraram as pedras preciosas e as pérolas dos bolsos. Acabaram-se os dias de pobreza e todos viveram tempos muito felizes. Quando morreu, um moleiro deixou para seus 3 filhos uma pequena herança. O mais velho recebeu um moinho, o segundo, um jumento e o mais novo, que era o mais trabalhador, apenas um gato. O gato, vendo a tristeza do seu novo dono, por ter recebido uma herança tão pequena, disse-lhe que mudaria a sua sorte se o rapaz lhe desse um saco e um par de botas. Os pedidos do gato foram atendidos. Ele calçou as botas animadamente,
colocou um pouco de farelo e serralha no saco e saiu pela estrada. No meio do caminho, o gato deitou no chão, como se estivesse morto. Logo depois, um coelho entrou no saco para comer o farelo e o gato prendeu. O gato correu até o palácio do rei e entregou-lhe o coelho, dizendo que aquilo era um pequeno presente do Marquês de Carabás. O rei agradeceu. Em outra ocasião, o gato escondeu-se num campo de trigo e capturou 2 perdizes. O rei recebeu com prazer mais este presente. Um dia, o gato ficou sabendo que o rei ia fazer um passeio pelas redondezas e disse ao seu amo para ir até o rio, tomar um bom banho. Quando o rei e sua filha passaram em sua carruagem, o gato começou a gritar que o Marquês de Carabás estava sendo assaltado. Ao ouvir os gritos, o rei ordenou à sua escolta que fosse socorrer o Marquês. O gato contou ao rei que os ladrões haviam roubado as roupas do seu amo. Então o rei ordenou aos seus pajens que fossem buscar belos trajes para o Marquês de Carabás. O rei também insistiu para que o jovem subisse em sua carruagem e participasse do passeio. Assim que ouviu isso, o gato saiu correndo na frente. Quando encontrou alguns camponeses no caminho, o gato pediu que dissessem ao rei que aquele campo pertencia ao Marquês de Carabás. E assim foi dito. O gato, mais à frente, encontrou um grupo de lavradores e pediu que dissessem que todo aquele trigal também pertencia ao Marquês de Carabás. O rei ficou encantado. O gato chegou ao castelo de um ogro e o desafiou a se transformar num leão, o que foi feito num passe de mágica. Então, o gato disse que difícil mesmo era virar um simples camundongo. Irritado, o ogro se transformou num camundongo. O gato, então, pulou sobre ele e o comeu. Quando o rei chegou, o gato disse que aquele castelo pertencia ao seu amo. Encantado com os dotes do marquês, o rei ofereceu-lhe a mão de sua linda filha. O jovem aceitou na hora. O gato de botas tornou-se um nobre e já não corria mais atrás de camundongos. A não ser para se divertir, é claro. Na beira de um lago, Dona Pata chocava alegremente seus ovos, quando percebeu que um deles era bem maior que os outros. Dona Pata não entendia como havia botado um ovo tão grande, e não sabia ao certo por que isso tinha acontecido. Dos seus ovinhos nasceram lindos filhotes. O patinho do ovo grande foi o último a nascer, e era mais forte, feio e desajeitado que os outros. No dia seguinte, a Pata saiu com a sua ninhada e desceu até o lago. Sentou-se na água e começou a chamar pelos patinhos, que iam se lançando à água. A nova ninhada foi bem recebida por todos, menos o patinho feio, que era repelido pelos outros bichos. Até os seus próprios irmãozinhos riam dele. Um dia, o patinho saiu voando e chegou a uma grande lagoa. Ali ele se escondeu entre os juncos, estava cansado e muito triste. Na manhã seguinte, os patos perceberam a sua presença e começaram a comentar: "Você é muito feio, amigo." De repente, ouviu-se um estampido e todos saíram voando, era uma grande caçada. O patinho levou o maior susto quando viu um cão enorme na sua frente, mas o cão resolveu sair em busca de coisa melhor. O patinho andou muito e já era noite quando chegou a uma pequena cabana, onde morava uma velhinha com um gato e uma galinha.
Quando a velhinha viu o patinho, pensou que fosse uma pata e exclamou: "Oba, vamos ter ovos de pata!" E tomou conta do bichinho, dando-lhe moradia e comida. E como a velhinha, cedo ou tarde, descobriria que ele não era uma pata, o patinho saiu dali e dirigiu-se a uma lagoa solitária, onde nadou à vontade. Veio o inverno rigoroso e as nuvens pesadas de neve encobriram o sol. A lagoa foi congelando até que paralisou o pobre patinho. Ele ficou imóvel, preso no gelo. Pela manhã, um camponês quebrou o gelo e levou o patinho para casa, reanimando-o perto da lareira. As crianças queriam brincar com ele, mas o pobrezinho, com medo, fugiu assustado. Quando chegou a primavera, o patinho tinha crescido e estava mais forte. Um dia, conseguiu voar bem alto e, de repente, viu um lago com 3 lindos cisnes e foi até eles. Os cisnes foram ao encontro do patinho, que achou aquilo estranho. Pensou que aquelas aves quisessem rir dele. Mas quando viu a sua imagem refletida no lago, teve uma grande surpresa. Ele havia se transformado em um cisne. Muitas crianças foram à margem do lago, jogando migalhas de pão na água. Então, o menino menor exclamou: "Olha, tem mais um cisne. É o mais bonito de todos", comentou uma menina. O patinho não sabia o que fazer, de tão surpreso. Lembrou de todas as amarguras pelas quais havia passado, e viu que agora era uma das mais magníficas aves do mundo. Então pensou que nunca, nem quando ainda era um patinho feio e esquisito, poderia ser tão feliz. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, que tinha 7 filhos. O mais novo era tão miudinho que só o chamavam de Pequeno Polegar. Era um ano difícil. Certa noite, os pais decidiram abandonar os filhos na floresta, pois não tinham como alimentá-los. O Pequeno Polegar ouviu tudo e foi até a beira do rio catar pedrinhas. No dia seguinte, a família foi à floresta. Ao ver os meninos distraídos, os pais fugiram. Mas o Pequeno Polegar havia deixado pedrinhas pelo caminho. Foi só segui-las e voltar para casa. Quando os pais chegaram, receberam 10 escudos que o chefe da aldeia devia a eles. Compraram bastante comida. E ficaram surpresos e felizes quando os meninos apareceram. Quando o dinheiro acabou, os pais decidiram levar os filhos para a floresta de novo. O Pequeno Polegar ia catar pedrinhas, mas a porta estava trancada. Sorte que ele tinha um pedaço de pão no bolso. Os pais levaram as crianças para a floresta e o Pequeno Polegar foi soltando pedacinhos de pão pelo chão. Só que, mais tarde, não encontrou uma única migalha. Os passarinhos tinham comido tudo. Os meninos estavam mesmo perdidos. O Pequeno Polegar subiu em uma árvore e avistou, ao longe, uma pequena casa. Chegando lá, uma mulher os atendeu e contou que ali morava um ogro que adorava comer crianças. A mulher escondeu os irmãos embaixo da cama. Mas o ogro, quando chegou, sentiu o cheiro de criança e rapidamente encontrou os meninos. Disse que os comeria no dia seguinte. O ogro tinha 7 filhas, ainda meninas. Todas usavam coroas de ouro. O Pequeno Polegar se levantou no meio da noite e trocou suas coroas pelos gorrinhos dos meninos. Mais tarde, o ogro se aproximou do leito dos meninos, percebeu as coroas de ouro e pensou que fossem suas filhas. Depois,
Foi ao quarto das meninas e pensou que lá estivessem os meninos, dormindo. Assim que o pequeno Polegar ouviu o ogro roncar, acordou os irmãos e todos fugiram. No dia seguinte, quando percebeu que havia sido enganado, o ogro ficou bravo e saiu para procurar os meninos com suas botas de 7 léguas. O pequeno Polegar mandou seus irmãos irem embora e se escondeu na fenda de uma rocha. O gigante parou perto dali e, cansado, dormiu. O menino, então, tirou as botas mágicas dele e voltou à casa do ogro. Ele disse à mulher que o ogro estava nas mãos de perigosos bandidos e precisava de todo o ouro que possuíam para libertá-lo. A mulher lhe entregou tudo o que tinham e o pequeno Polegar levou para a sua família. Quando o ogro acordou, viu que estava perdido. Anos depois, finalmente voltou para casa, onde foi recebido com alegria. O melhor de tudo é que ele prometeu nunca mais comer criancinhas. Há muito tempo havia um rei que tinha uma linda filha. Quando o dia estava quente, a princesinha ia ao bosque e sentava-se junto a uma fonte. Quando queria se divertir, ela jogava sua bola de ouro para o alto. Essa bola era o seu brinquedo favorito. Certa vez, a bola caiu na lagoa, que era profunda, e a menina começou a chorar. Um sapo apareceu e disse que pegaria a bola para ela. A princesa disse que lhe daria qualquer coisa como recompensa, roupas, joias e até mesmo a sua linda coroa. Mas, para surpresa da jovem, o sapo disse que só queria ser seu amigo e sentar ao seu lado à mesa, comer em seu prato de ouro, beber no seu copo e dormir em sua cama. A princesa prometeu tudo o que o sapo pediu, desde que tirasse a sua bola do fundo do lago. Mas, na verdade, achou que o pobre coitado não poderia ser amigo de um ser humano. Na mesma hora, o sapo mergulhou na água. Pouco depois, voltou nadando com a bola na boca e jogou-a na grama. A princesinha pegou a bola e saiu correndo. O sapo tentou chamá-la, mas já era tarde. A menina estava longe. No dia seguinte, durante o café da manhã, alguém bateu à porta e chamou pela jovem princesa. Ela correu para atender, mas, quando viu o sapo, fechou a porta e voltou à mesa. O rei perguntou o que estava acontecendo e a princesa contou toda a história. Seu pai disse que ela sempre deveria cumprir o que prometesse e mandou o sapo entrar. O sapo entrou, sentou-se no lugar da princesa e pediu que ela o servisse em seu pratinho de ouro. Depois que comeu, pediu para deitar na bela e macia cama da jovem. A princesa não gostou da ideia. Onde já se viu um sapo dormir na sua preciosa e limpa caminha? Quando chegou em seu quarto, pegou o sapo e o jogou na parede. Mas, ao cair no chão, o sapo se transformou em um lindo príncipe. Ele contou que havia sido enfeitiçado por uma bruxa e só a princesa poderia salvá-lo. A menina ficou encantada com o jovem. Na manhã seguinte, chegou uma carruagem com o escudeiro do príncipe. Ele ficou tão triste quando seu senhor foi transformado em sapo, que colocou 3 faixas de ferro em volta do coração, caso estalasse de pesar e tristeza.
A carruagem iria levar o príncipe ao seu reino com a jovem princesa. Ao completarem uma parte do caminho, o príncipe ouviu um ruído, como se algo tivesse se quebrado. Eram as faixas que se soltavam do coração do escudeiro, pois seu senhor finalmente estava livre. Pedro queria muito ganhar um batalhão de soldadinhos de chumbo. Seu aniversário estava chegando e pediu aos céus que alguém lhe desse esse presente. Seu padrinho realizou seu sonho, deu a ele uma caixa de soldadinhos de chumbo. Mas no meio do papel de seda verde, entre tantos soldadinhos, havia um que não tinha uma perna. Pedro tinha muitos brinquedos, um urso de pelúcia, um macaco de corda, um palhaço, uma bailarina de cera e muitos outros. Mas agora preferia seus soldadinhos. Um dia, soprou uma rajada de vento, fazendo voar a cortina para fora da janela. Ela se enroscou no soldadinho perneta e o arrastou, fazendo-o cair na rua. Pedro desceu as escadas correndo para tentar salvar seu soldadinho, que havia caído sobre um pequeno monte de areia e ficou enterrado até o joelho, só com a perna de fora. Pedro não viu o soldadinho e voltou para seu quarto desolado. Foi a bailarina de cera quem mais sentiu falta do soldadinho, que a olhava com doçura e um raro brilho no olhar. Dois meninos viram a perna do soldadinho no monte de areia e o ergueram. Eles o acharam bonito, mas quando iam brincar com ele perceberam que era perneta. Fizeram um barco de papel, colocaram o soldadinho dentro e soltaram em um pequeno canal. Lá se foi o soldadinho de chumbo, sem saber por quê, ele se lembrou da bailarina de cera. O barquinho foi navegando rio abaixo até chegar ao esgoto e seguiu por ele até o mar. Então, o barquinho virou e o soldadinho foi parar no fundo do mar. Uma grande corvina aproximou-se do soldadinho e o engoliu de uma só vez. Mas o estômago do peixe não conseguia digerir o chumbo do soldadinho. Uns pescadores lançaram a rede ao mar e pescaram a corvina, que foi vendida à cozinheira da família de Pedro. Ela abriu o peixe e viu o soldadinho de chumbo em sua barriga. A cozinheira lavou bem o soldadinho e o colocou sobre a mesa. Quando Pedro viu que o seu soldadinho estava dentro da barriga de um peixe, ficou muito espantado. Pedro levou o soldadinho para o quarto, e a bailarina de cera olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Assim que Pedro saiu, o soldadinho e a bailarina trocaram olhares apaixonados. Quando o relógio bateu as 12 badaladas, os brinquedos ganharam vida. O soldadinho foi até a bailarina de cera, fez uma reverência e os dois se abraçaram. O soldadinho pediu a mão da bailarina em casamento e todos os outros brinquedos fizeram a maior festa. E foram felizes para sempre, claro. Era uma vez um casal muito feliz, que ia ter um filho. Nos fundos de sua casa, a mulher podia avistar um magnífico jardim, cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar. Certo dia, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes e sentiu desejo de prová-los. O marido, que amava muito, pensou numa maneira de pegá-los, a qualquer custo. Ao anoitecer, o homem pulou para o quintal vizinho, arrancou um punhado de rabanetes e levou para a mulher, que preparou uma bela salada. No dia seguinte, seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte.
À noite, o marido pulou novamente o muro, mas viu em pé, diante dele, uma bruxa. Ela era a dona do jardim e deixou o homem levar os rabanetes, com a condição de ficar com a criança quando nascesse. O homem, apavorado, concordou com a bruxa. Pouco tempo depois, a mulher deu à luz uma menina. A bruxa apareceu e levou a criança embora, dando a ela o nome de Rapunzel. Rapunzel crescia cada vez mais linda. Quando completou 12 anos, a bruxa a trancou no alto de uma torre, sem escada nem porta, apenas uma janela. Quando ela queria entrar, mandava a jovem jogar suas tranças e subia por elas. Alguns anos depois, um príncipe passou pela floresta e ouviu o canto maravilhoso de Rapunzel. Ele não sabia como subir na torre, então decidiu ficar ali, apenas ouvindo e imaginando como seria o rosto da dona daquela encantadora voz. Algum tempo depois, escondido atrás de uma árvore, o jovem viu a bruxa aproximar-se e pedir a Rapunzel que jogasse suas tranças. No dia seguinte, o príncipe chegou perto da torre e fez o mesmo. A jovem ficou assustada quando o viu, mas percebeu que seu amor por ela era sincero e se apaixonou por ele. O príncipe a pediu em casamento e ela aceitou. Mas, para sair dali, Rapunzel precisava que o jovem lhe trouxesse bastante seda para tecer uma escada bem forte. E assim foi, até que um dia, sem querer, Rapunzel falou à velha bruxa que ela era mais pesada que o príncipe. Furiosa, a bruxa cortou as tranças de Rapunzel e levou a jovem para viver no deserto. No mesmo dia, prendeu as longas tranças na janela da torre e ficou aguardando. Quando o jovem chamou por Rapunzel, a bruxa jogou as tranças. O príncipe se assustou com a malvada e se atirou pela janela. Ele não morreu, mas machucou os olhos e não pôde mais enxergar. Depois de alguns anos vagando pelo mundo, o príncipe encontrou sua amada Rapunzel. A jovem se atirou em seus braços, chorando. 2 lágrimas caíram nos olhos dele, e o príncipe recuperou a visão. Muito feliz, o príncipe levou Rapunzel para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria, e finalmente puderam se casar.